Bom, pessoal, então na aula passada a gente viu sobre os pós-impressionistas, os principais artistas e os estilos que eles deram origem, e agora a gente vai começar a entrar nas diversas vanguardas modernistas que tiveram origem baseado no impressionismo e nos pós-impressionistas que a gente viu nas últimas aulas. Tá? É, os primeiros que a gente vê aqui, o primitivismo e o fauvismo, são duas vanguardas que eles meio se misturam não pela sua técnica ou forma de pintar e tal, mas sim pelo pensamento. Qual é esse pensamento? Era um pensamento de questionamento sobre a arte europeia e como era feito toda essa elite da arte na Europa aqui, tá? É, era muito comum nessa época que também começou a se popularizar um contato maior com as culturas africanas, com a arte que eles produziam e tudo mais. E os artistas começaram a questionar assim e observar sobre essa arte que eles consideravam uma arte mais pura, que não teve contato com essa elite europeia. É, e eles deram o nome desse tipo de arte primitiva, com um certo até teor pejorativo, né, de ser menos desenvolvido ou alguma coisa assim, mas que era uma arte mais pura. Então ela tinha uma maneira mais inocente de retratar e mais verdadeira do que a contaminada arte europeia. Tá? É, isso é bastante do estilo primitivista, que os artistas europeus começaram a pintar de formas que emulavam isso. A gente viu o Paul Gauguin lá, era um exemplo de algumas coisas que ele fazia nesse sentido. E o estilo fauvista era justamente esse negócio de ter a expressão emocional mais pura, sem ter tanto esse contato com a arte tradicional. Era uma forma de questionamento também. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa pintura. A gente vê como o artista passa para nós uma sensação, um sentimento através simplesmente das cores e da forma como é feito. Então, olhando aqui, a gente vê que é um porto e a gente sente o calor desse local, a forma rústica como era e tudo mais. Então, de novo aquela ideia de passar a sensação do artista se expressar utilizando as cores. Aqui era como se ele estivesse fazendo o papel de um poeta. Enquanto que o poeta usa as palavras para expressar o sentimento e aquilo que ele quer passar, o artista aqui estava usando essas cores com o mesmo propósito. Aqui outro exemplo do Matisse. Não, não para você olhar isso e tentar enxergar isso como uma imagem real ou algo tentando imitar algo do nosso universo, mas sim para passar essa sensação daquele local e do calor, do contato entre as pessoas e tudo mais. Aqui um exemplo da arte primitiva. Esse artista aqui, o Henri Rousseau, ele é sempre usado como exemplo disso, porque ele era um artista europeu, mas ele era aquele artista de final de semana. Ele tinha um emprego comum e tal, e ele acabava pintando como hobby. Ele não era um estudioso de arte ou um artista que expunha em galerias, formado nisso, que tinha contato com outros artistas. Não, ele era um artista caseiro, que fazia como hobby mesmo. E ele foi descoberto por outras pessoas da época e eles ficaram encantados com essa forma pura que ele pintava a natureza, até meio infantilizada até, que você pode ver que não tem muita complexidade, você vê os animais aqui de forma bem estilizada, essa cobra aqui, por exemplo, de forma bem simples e tal, mas isso tinha seu charme, que tinha tudo a ver com a ideia do primitivismo, que era um artista que não estava contaminado com as ideias europeias da época, como os artistas vinham fazendo, e ele tinha uma forma pura de fazer. Então, traduzia bem o sentimento do que eles chamavam do primitivismo, né? Dessa arte primitiva dos povos que não tiveram esses contatos. Aqui outro quadro bem famoso, O Beijo, Gustavo Klimt. De novo querendo passar a sensação das cores e tal, e não se importando com a técnica, não se importando com que isso pareça real ou pareça uma imagem
do cotidiano mesmo. Tá? Próximo estilo que a gente tem aí é o cubismo. O cubismo, ele talvez seja das vanguardas modernistas o mais importante e mais relembrado sempre por conta da influência que ele teve. Principalmente por isso. Ele foi um estilo que deu origem a vários outros estilos e várias formas diferentes de enxergar a arte. Qual era a ideia por trás aqui? Os dois artistas que deram origem e que mais fizeram experimentos em todos os sentidos foi o Pablo Picasso e o Braque. Eles trabalhavam juntos e eles faziam esses experimentos juntos. Então, qual era a ideia deles? Eles utilizavam dos nossos conhecimentos que a gente tinha sobre os objetos cotidianos para desconstruir eles. Eles, diferente das outras formas de pintar, as outras técnicas históricas que tinha e tal, sempre tentava imitar o 3D na tela. A gente tem a tela que é em duas dimensões e os artistas sempre se esforçavam na sua técnica para fazer aquilo parecer o mais real possível de maneira em 3 dimensões. Enquanto que eles fizeram o contrário, eles assumiram a propriedade da tela, eles assumiram que aquilo era em 2D e faziam pinturas para tal. Então, muito dos aspectos que o Cézanne fazia, que a gente viu na aula passada, daquilo de saber que a gente olha os objetos em dimensões diferentes, que a gente está sempre em movimento e tal, eles deram continuidade nessa ideia. Então, eles desconstruíam esses objetos para as telas, adotando essa característica da tela ser em 2D. Eles utilizaram muito as linhas, que era algo que não estava mais sendo utilizado, a linha preta mesmo, como a gente via bem antigamente. Eles usavam principalmente para separar um plano do outro, tal, como a gente vai ver aqui a seguir. E o mais importante de tudo, que é o que mudou a cabeça dos artistas, das pessoas desse período que tinham contato com a arte e tal, é a mudança que a pintura e a arte teve no sentido de como as pessoas enxergavam ela. Antes, o que os artistas faziam, e isso seja um artista renascentista, um artista barroco, um artista impressionista, um artista expressionista, como foi o caso do Van Gogh, por exemplo, em que eles tentavam reproduzir na tela formas de enxergar o mundo, como se a tela fosse uma janela para você enxergar a realidade. Já o Picasso e o Braque, que com o movimento cubista, eles assumiram o aspecto plástico da tela, ou seja, a tela não era mais uma janela para enxergar para o lado de fora, agora ela era um objeto em si, com as suas próprias propriedades. Então, isso mudou todo o pensamento da época. Essa obra aqui é considerada como o início do cubismo e ela é considerada como pintura mais influente já criada justamente por causa disso, por conta da origem e tudo que veio depois, a influência dela, né, que influenciou todo o mundo da arte dali em diante. A questão do tridimensionalismo, aquilo que eu falei, não era uma ideia de emular aquilo para você olhar e parecer tridimensional. Era a representação do tridimensional em uma tela 2D. Isso eles assumiam isso, enquanto que os outros artistas até então tentavam disfarçar isso. A origem do termo cubismo veio por conta dessas pinturas aqui, em que aquela ideia da relação das formas que o Paul Cézanne fazia, que a gente viu na última aula, de você enxergar as coisas como cubo, cilindro, esfera e tal. Aqui a gente vê um exemplo muito claro disso, em que é uma representação que se apropria dessas formas geométricas e que deixa de lado os detalhes, em que os detalhes são sacrificados aqui em prol dessa composição como uma obra de arte em si. De novo, não tentando emular algo do nosso mundo, e sim se apropriando dos objetos e da forma como a gente enxerga os objetos
nessa obra aqui. E essa ideia da perca dos detalhes, ela inegavelmente ela daria origem aos outros estilos que a gente vai ver mais para frente, os outros movimentos, em que a abstração foi cada vez aumentando. Ou seja, os detalhes do que faz uma paisagem, do que faz uma imagem, algo que a gente enxerga, foram sumindo em prol da composição e da obra de arte por si. A ideia da desconstrução do objeto que a gente falou ali atrás, a gente pode observar, por exemplo, nessa pintura, em que a gente observa aqui claramente um violino. Só que, na verdade, isso não é um violino. O que a gente está vendo são elementos do violino que fazem com que a gente, juntando todas essas peças na nossa cabeça, a gente enxergue isso aqui como sendo um violino. Então, o Braque e o Picasso eles faziam muito disso, de utilizar objetos comuns, objetos que todo mundo conhece, como é o caso do violino. Por quê? Como todo mundo sabe como é um violino, a gente já tem esse conhecimento prévio, a gente, ao olhar essa imagem, a gente faz essa reconstrução. Então eles utilizavam desse conhecimento que a gente já tinha como parte da obra de arte também. A gente tinha um papel a desempenhar aqui, que é juntar essas peças. A ideia da desconstrução dos objetos é como se você pegasse uma caixa de papelão montada em 3 dimensões e desmontasse os pedaços delas e colocasse numa tela. Era mais ou menos isso que eles faziam. E a gente olhando esses elementos, como a gente já conhece o objeto, a gente reconstruía ele e sabe que está se referindo a esse objeto aqui. Essa tela aqui ela tem um ponto interessante, que é esse prego na parede aqui. Esse prego ele tá pintado de forma tridimensional, de forma realista, em que você vê que ele não combina com o resto da tela, em que está tudo desconstruído, enquanto que esse prego ele está lá de forma realista, de forma como a gente enxerga as coisas no nosso mundo. E ele não está ali à toa, né? A intenção dele é o seguinte: é para reafirmar que isso que a gente está vendo não é o nosso mundo desconstruído numa tela. Não é como se pegasse o mundo simplesmente desconstruísse e colocasse lá. Esse prego está lá para dizer que essa tela faz parte da nossa realidade. O Picasso aqui, do Braque aqui, desculpe, ele não está negando a nossa realidade e colocando aqui no quadro como se fosse uma forma diferente de enxergar aquilo que é real para nós. Ele está assumindo que esse quadro está no mundo real. Tá? Então, esse prego tem essa função ali, para dizer que essa tela não é mais uma forma de você enxergar, por mais distorcido que seja, algo do nosso cotidiano ou do nosso mundo. Ela é um objeto que está no nosso mundo. Aqui a gente pode ver outro exemplo do Picasso, essa desconstrução, como a gente enxerga uma mulher com esse instrumento musical, em que mesmo assim não é isso que está representado. A gente vê que são retângulos, esferas, linhas, e a gente remonta isso na nossa cabeça e a gente consegue interpretar. Então era esse realmente o objetivo deles. Isso aqui é bem interessante também, em que é uma obra de arte em que foi pego um elemento de uma cadeira, aquelas redinhas que tem, aquelas cadeiras antigas, foi recortado isso e colado nesse quadro. E isso foi muito revolucionário para a época, porque é o seguinte, nunca que seria pensado que algo do nosso cotidiano poderia fazer parte de uma obra de arte desse porte. Então, o que estava sendo, a mensagem que estava sendo passada é o seguinte: nesse caso aqui, o Picasso não estava mais representando algo do nosso cotidiano ou da nossa vida comum, ele estava se apropriando disso. Então,
a arte do Picasso aqui estava se apropriando de elementos do nosso cotidiano, coisas que a gente olhava sem importância nenhuma, agora poderiam ser uma obra de arte. E isso é o que deu origem à arte conceitual. O, o que estava. A arte aqui, no caso, não é a imagem dessa rede, dessa cadeira lá, e sim o conjunto disso tudo é que criava isso uma obra de arte. Se eu pegasse a minha cadeira, que tinha esse material, aquilo não era uma obra de arte. Mas pelo fato de ser um objeto tão cotidiano e ser utilizado numa obra de arte, isso acabou sendo deu origem a essa obra de arte. Então, esse é o início da arte conceitual. E aí aqui também abriu toda uma gama de opções, como por exemplo a colagem ou outras formas de se expressar também poderiam ser consideradas arte que não era considerada até então. Um exemplo disso é essa escultura aqui feita pelo Picasso, em que até então a escultura era sempre feita por um material nobre, ou era feita de mármore, ou era feita de bronze, era feita de madeira, e sempre tinha aquele caráter escultural como a gente era acostumado. E agora o Picasso, com todo esse movimento dele e essa escultura que representa bem, ele fez uma escultura com papel, com algo que todo mundo tinha acesso, algo comum do cotidiano. Isso agora era material para ser feito arte aqui também. E aí a parte estética dessa escultura aqui tem tudo a ver com aquilo que estava sendo feito nas suas pinturas. São elementos de um violão que a gente junta na nossa cabeça e interpreta isso aqui como sendo um violão. Então essa escultura mostra bem a ideia do cubismo do Picasso. E e aí essa influência do cubismo que deu origem a vários outros movimentos que vieram depois, porque cada elemento que se pegasse de tudo isso que estava sendo feito poderia dar origem a outros tipos de arte. Essa fragmentação dos objetos, a colagem, os materiais que estavam sendo utilizados diferente, a geometria que era apropriada de uma forma que não tinha sido visto antes, as superfícies planas, as linhas, enfim, todos os elementos aqui deram origens a outros movimentos, além de mudar todo esse pensamento da época que se tinha. Então é por isso que o cubismo foi tão importante e ainda é estudado e comentado sempre até hoje, por causa dessa influência que ele teve, da forma como mudou o pensamento a forma como as pessoas enxergavam a arte na época e o tanto de coisa que veio depois por conta desse movimento. Tá? O outro movimento que a gente tem, da mesma época também, o futurismo. O futurismo ele foi um movimento italiano, tá? E ele foi um movimento um pouco diferente dos outros, porque ele foi totalmente atrelado a um movimento político também. O que estava acontecendo na Europa nessa época? Era o surgimento de diversos outros estilos, tá? Como o cubismo, a gente viu ali o primitivismo, o fauvismo, estava dando origem a outros movimentos também. Então era um movimento de surgimento de muita coisa nova na Europa, tá? Era uma época também em que a tecnologia estava avançando muito, então aqui a gente estava tendo a popularização dos carros, da luz elétrica, do telefone, então tudo isso estava mudando a forma como a sociedade era organizada, e nesse mesmo período foi o movimento do surgimento do fascismo na Itália, essa época que era da Primeira Guerra Mundial ainda, e que tem relação com os artistas que deram origem ao movimento futurista. Ele foi um movimento que surgiu na Itália, como já comentei, e ele tem total relação, inclusive alguns dos artistas que deram origem ao movimento futurista também fizeram parte dos movimentos fascistas que tiveram depois. A ideia do futurismo era o quê? Era libertar a Itália do peso da Roma e do Renascimento. Sempre que falava de arte italiana,
parecia sempre tinha esse resgate sobre Roma e Renascimento, que foram os auges da Itália em questões artísticas, cultural e tudo mais. E a ideia dos futuristas era libertar a Itália disso, mostrar que eram novos tempos e que a Itália poderia ser muito mais. Então, juntando tudo isso num caldeirão, foi o que deu origem ao futurismo, em que foi feito um manifesto futurista. Os artistas conscientemente fizeram isso e trouxeram essa ideia dessa arte nova. Quais eram os elementos? Sempre que falar de futurismo, duas coisas vêm à tona sobre os temas, a estética da arte e tudo mais, que é a tecnologia e a velocidade. Tá? Essa arte é, acima de tudo, uma celebração sobre esse movimento, esse período tecnológico que a humanidade estava passando. A questão do movimento tinha sempre essa vontade dos artistas desse período aqui, dessa vertente artística, de retratar esse movimento nas suas pinturas. Então, a gente pode ver um exemplo aqui de tentar emular esse movimento nessa pintura aqui. Essa escultura representa bem esse sentimento sobre o avanço tecnológico. Então a ideia aqui era mostrar essa ideia de progresso, esse quase um ciborgue aqui andando a passos largos e pesados, se misturando com esse ambiente mecanizado, essas tecnologias novas que estavam surgindo e a velocidade com que a humanidade estava avançando. Então, mais uma vez, trazendo a velocidade e a tecnologia. Aqui mostrando também a ideia da tecnologia com o uso do trem, a ideia das máquinas, do vapor, de tudo isso que remetia a essa agressividade da tecnologia, a forma violenta que isso vinha na humanidade e que estava fazendo a humanidade avançar, sempre como uma celebração de todo esse período que estava acontecendo. Né? E aí, claro, a gente já vê muitos elementos dos movimentos que vieram para trás, que a gente viu para trás, em que tudo isso era apropriado para representar esse novo período que estava acontecendo, esse movimento aqui. Também do movimento futurista deram origens a outras vertentes dentro dele mesmo, em que a gente tem aqui um exemplo da mistura do movimento futurista com o cubismo, com as ideias do cubismo, que dá origem a essa vertente aqui, que é a vertente do orfismo. Né? Tem todo também uma mensagem aqui das máquinas, do avião, a Torre Eiffel, uma roda gigante e tal, essa ideia da tecnologia e dos novos tempos em que estavam surgindo. E além disso também, esse movimento futurista foi algo que se espalhou pela Europa e começaram a ter diversas exposições e tal. Isso foi dando origem a movimentos baseados nisso, como é o caso do vorticismo, por exemplo, que é o movimento futurista utilizado na Inglaterra. Então, para mostrar como o movimento que surgiu lá na Itália foi avançando para outros países e foi tendo suas próprias variações e formas de enxergar toda essa reação também. Beleza? Então, movimento futurista é isso. Sempre que falar de futurismo, a gente tem que pensar nesse avanço que a sociedade estava tendo tecnologicamente e sempre lembrar da tecnologia e da velocidade, que era a estética representada e celebrada na sua forma de fazer arte. Ok? Então, por essa aula é isso. E nas próximas aulas a gente continua vendo as próximas vertentes aí. Beleza?